Olá, seja bem-vindo ao curso para concursos. Eu sou o professor Bruno Guilhem e esta é a nossa aula de Excel que vai falar sobre as funções. Veja, a ESAF, em algumas provas, costuma colocar para vocês as principais funções que o Excel tem, as mais famosas ou pelo menos aquelas que compreendem um cálculo muito interessante. Vamos dar alguns exemplos e eu vou falar para você como no Excel ou no Calc, no BR Office Calc, você vai poder estudar, dar continuidade ao trabalho. Não dá para falar aqui para você todas as funções, mesmo porque são mais de 250 funções aí que podem, ou que têm possibilidade de aparecer. Eu vou colocar algumas, eu vou listar para vocês algumas ações, vou listar para vocês algumas opções e você vai no foco e dar continuidade, tá bom? Vamos então falar, mostrando aqui para você no Excel, como é que você chega às informações das funções. Eu tenho aqui um botão chamado inserir função na barra de fórmulas, tá? Tem aqui um botão chamado inserir função na barra de fórmulas, ou o menu inserir, coloca na tela aí para eles. Ou o menu inserir, tá lá, o menu inserir, ou o botão inserir função, que você pode visualizar por aqui, ó. Tá aqui o botão inserir função, ó. Esse FX aqui, que você está aqui vendo, é o botão inserir função. Tá vendo? Tá aí. Pois bem, eu vou clicar no botão e ele vai aparecer uma lista de funções com as categorias das funções. Aí nós temos as categorias. As funções são divididas por categorias. Nós temos aqui financeira, data e hora, matemática, trigonométrica, estatística, procura, referência, banco de dados, texto, lógica e informações. Qual delas a ESAF pode usar? Se você depender da cabeça da ESAF, da demência do cara que faz prova da ESAF, qualquer uma. Tá? Agora, pela lógica, daquilo que mais aparece nas provas, ou que mais ocorreu em provas de concurso até hoje, nós temos, sendo as principais categorias de funções, essa aqui, ó. Então, vamos lá. Nós vamos falar agora de funções, ok? Funções. Algo bastante cobrado. E dentro dessas categorias de funções, nós temos, como principal categoria de concurso aí, a categoria estatística, ok? A categoria matemática, a categoria lógica e a categoria financeira. No Calc, a diferença é que o nome das categorias aqui são o quê? São em gênero masculino, estatístico, matemático, lógico e financeiro. Tá? Não muda nada na forma de você analisar em concurso. Vamos dar alguns exemplos de funções de natureza estatística, tá? Alguns exemplos de funções de natureza estatística. Olha, vou pegar aqui uma tabelinha que já é conhecida de vocês, tá? Eu sempre coloco nas aulas, nas turmas aí. Vou digitar aqui alguns valores. E vou usar algumas funções, ok? Tá aí, ó. Então, tenho aqui uma tabela com alguns dados, eu vou usar algumas funções, por exemplo, funções financeiras. Desculpa, função estatística, que são as mais pedidas em provas. Vamos dar uma olhada em quais funções de natureza estatística que nós vamos usar. Função de natureza estatística. Tá, ok? Função de natureza estatística. Quais delas, professor? Olha lá, algumas muito importantes aí. Máximo, mínimo, maior, menor, média, tudo função estatística, tá? Só uma observação com relação à escrita da função. Nós temos a seguinte observação, ó. No Excel,
Você pode escrever a função com ou sem acento, tá? No Excel, você pode escrever a função com ou sem acento. No Calc, você só pode escrever a função acentuada. Como assim, professor? Conte aí melhor pra gente. Tá aqui, ó. Vou colocar aqui a informação para você entender. Aqui, ó. Se é no Excel, eu vou escrever a função máximo. Escrever a função máximo, eu posso escrever com acento ou sem acento no Excel. Se é no Calc, por enquanto, porque provavelmente eles corrijam isso, tá? Se é no Calc, você só pode escrever a função com acento. O Calc não consegue corrigir esta falha, esta ausência aí do acento. Tá certo? Tá aí, então, as informações. Bom, vamos falar um pouquinho das funções. Eu vou mostrar aqui para você, na máquina, na tela, como é que você deve se comportar frente a esses elementos. Coloca na tela aí. Bom, tá aí. Eu quero saber qual é o maior de todos os valores de uma sequência. Qual é o máximo? Tá? Qual é o máximo? Eu vou escrever aqui no Excel sem acento, para você ver que dá certo também, tá? Qual é o máximo entre D1 até D6? Tá aí. Qual é o máximo? Ou seja, o maior de todos os valores. O maior de todos os valores, professor, é 55. É para isso que serve a função máximo, tá? Agora, e a função mínimo? Coloca aí mínimo de colocar A1, ponto e vírgula, B3, ponto e vírgula, D1 até D4. Ou seja, qual é o mínimo entre A1, B3 e D1 até D4? O mínimo é 1. Tá, ok? O mínimo é 1. Então, é isso. Ele pegou o menor de todos os valores. Tá? O menor de todos os valores. Tá? Agora, se eu escrever assim, ó, não quero nem calcular o maior de todos, que é o máximo, nem o menor de todos, que é o mínimo. Nem o maior de todos, nem o menor de todos. Eu quero calcular o terceiro maior. Ou quero calcular o quarto maior. Então, eu posso escrever o quê? A função maior. Tem aí, ó. O maior de de D1 até D6, eu quero pegar o terceiro maior. Ou seja, o que está escrito aí? Qual é o terceiro maior de D1 até D6? Qual é? 33. 33 é o terceiro maior, porque o primeiro maior é 55, o segundo maior é 44, o terceiro maior é 33, tá? 33. Outra informação importante. Menor. Qual é, por exemplo, de D1 até D6, o terceiro menor? Qual é o terceiro menor? Aí você vai me falar, bom, terceiro menor é, tipo, 7 é o primeiro maior, 19 é o segundo menor, 7 é o primeiro menor, segundo menor 19, 22 é o terceiro menor. Então tá aí, 22 é o terceiro menor. Tá certo? Então, para isso que servem as funções máximo, mínimo, maior e menor. Para quê? Para falar o maior de todos, o menor de todos e o primeiro maior, segundo maior, terceiro maior, o maior em uma posição. A função média faz o quê? Calcula a média aritmética simples, tá? Calcula a média aritmética simples. Então, eu vou fazer a média de D1 até D6. Então são 6 números. Ele vai somar os 6 valores e dividir por 6. 30. Tá aí. Agora eu quero saber a função MED de mediana. MED de mediana. Então, a função MED calcula o número do meio. A mediana de D1 até D6. Veja. O
que como os números não estão em ordem, os números devem serem colocados em ordem. Por exemplo, crescente ou decrescente? Tanto faz, não é a mediana que você quer calcular? Então, sendo a mediana que você quer calcular, você vai o quê? Simplesmente visualizar, mentalizar os números numa ordem crescente ou decrescente e pegar o do meio. Qual que é o número do meio aqui? A mediana é 27,5. Por quê? É 33 mais 22 dividido por 2. Por quê? Porque o conjunto de números é 6, são 6 valores. Como a mediana é par, você tem que fazer a média aritmética dos 2 do meio. Tá? Bom, professor, eu quero fazer uma função, eu quero entender mais sobre uma função que o senhor não colocou aí. Eu vi numa questão, eu acho que essa questão pode cair, a funçãozinha relacionada com desvio padrão, variância. Então, moçada, de novo, eu venho aqui em inserir função, ou menu inserir função, e olha aqui, ó, quais são as funções que eu quero. Por exemplo, tem aqui matemática, estatística. Ó, estatística. Tá vendo? Cliquei. Ele apresentou aqui todas as funções estatísticas que eu tenho aqui. Ó. Todas. Agora, em uma especial, eu gostaria de conhecer. Qual é? É a função desvio padrão. Então, eu clico e vou até ela. Função desvio padrão. Clico e vou até ela. Então, tá aqui, ó, desvipad. Beleza, moçada. Eu vou dar um print nessa tela só para te mostrar uma coisa muito interessante. Eu vou colar esse objeto aí. Para te mostrar as funções. Está aqui, ó. Caixinha do inserir função. Está aqui a categoria da função estatística, tá vendo? Categoria da função estatística. Dentro da caixa de inserir função. Essa caixa aqui, ó. E eu vou escolher aqui, tá vendo? Ó, uma das funções, ó. Desvio médio, desvio padrão, e aí vai. Um monte. Aí aqui tá, o que o desvio padrão faz, qual é a sintaxe da função e etc. Para usar, eu vou clicar aqui, ó. Ajuda sobre esta função. Ajuda sobre esta função. Se eu clicar aqui, moçada, eu vou visualizar uma coisa ótima, tá? Como usar essa função no Excel. Como utilizar essa função no Excel. E como utilizar essa função no Calc ou em qualquer outro programa. Então, eu vou clicar aqui para conhecer um pouco mais sobre o que a função pode me oferecer. Olha lá, ó. Ajuda sobre essa função. Vai aparecer aqui para mim, quando eu cliquei em ajuda sobre essa função, essa janela aqui, ó. Moçada, isso é ótimo, porque ele explica de uma maneira, assim, ele fala a sintaxe da função, como é que escreve, matematicamente como é que é, quais seriam um exemplo de como usar essa função dentro do Excel, tá? Um exemplo de como usar essa função dentro do Excel. Ó, desvio padrão de A2 até A11. Desvio padrão de resistência, de ruptura, e aí vai. Tá? E aí vai. Então, moçada, nós temos aqui o seguinte. Como utilizar a função no Excel. Como estudar a função no Excel. Tudo dentro dessa caixa chamada ajuda sobre esta função. Então, você, quando precisar de executar alguma coisa sobre a função, vá ao menu ajuda. Vá dentro da função, lá no inserir função, e tem lá ajuda sobre esta função. Tá bom? Por isso, eu vou deixar para você dar uma olhada em como usa, olha cá, em como usa a função modo, que calcula matematicamente a moda. A função chama modo, mas calcula a moda. Tá ok? Desvipad, ou seja, desvipad calcula quem? O desvio padrão, tá? O desvio padrão. E var é o quê? Variância. Var calcula o quê? O desvio padrão ao quadrado é a variância,
tá? O desvio padrão ao quadrado é a variância. E conte-se. Conte-se é uma funçãozinha que nós vamos usar ela agora, tá? Conte-se é a contagem de ocorrências ou de ações ou de valores. Vamos usar a função conte-se aqui. Eu vou digitar para vocês uma tabela, coloca na tela aí. Vou digitar para vocês uma tabelinha. Tá? E nessa tabelinha eu vou digitar alguns nomes, alguns valores para você acompanhar aqui. Então vamos aqui, ó. Vou digitar Bruno. Tá aí. Aqui eu vou digitar valores. Tá aí. Aqui eu vou digitar até datas para você lembrar. Por exemplo. Pode, assim, 13. Olha só. Quando eu digitar aqui, ó, numa célula qualquer, a função conte, pontinho se, tá ok? Conte, pontinho se. No intervalo de A1 até A6. Veja que eu estou escrevendo em letra maiúscula, letra minúscula, para você perceber que não tem problema aqui, tá? De A1 até A6, ponto e vírgula. Eu quero que você olhe para esse intervalo de A1 até A6 e conte quantas vezes aparece a palavra Bruno. Ó, vou escrever uma maiúscula, uma minúscula. Uma maiúscula, uma minúscula. Bom, se funcionasse... Espera aí. Meu teclado parou de funcionar. Pode escrever aí para mim? Termina de escrever Bruno aí. Aí, fecha aspas. Não, aspas, tá faltando aspas aí. Aspas. Aí. Fecha parênteses. Beleza. Olha só essa fórmula. Eu escrevi Bruno da maneira mais estranha que existe. Mas a função conte-se, é só para perguntar para você o seguinte: quantas vezes aparece a palavra Bruno no intervalo de A1 a 6? É só essa a função. Conte-se, ou seja, conte quantas vezes aparece a palavra Bruno no intervalo de A1 até A6. Quantas vezes? Aparece 1, 2, 3 vezes. E a resposta da função, só apertar Enter e ele vai dar 3 vezes a resposta da função. Ok? Ou seja, quantas vezes apareceu? 3 vezes. Agora, eu vou clicar aqui e vou escrever. Eu vou clicar aí e vou escrever igual. Olha lá, ó, igual. Conte, pontinho, se, abre parênteses. Olha só, abre parênteses. Vou colocar assim, B1, 2 pontos, B6, olha lá, de B1 até B6, ponto e vírgula. Vou colocar agora assim, vou abrir aspas, colocar o sinal de maior, o shift mais o ponto, né? Isso. 50, número 50. Fecha aspas, fecha parênteses. Olha só o que está escrito aí. Conte-se, no intervalo de B1 a B6, os números forem maiores ou iguais a 50. Tá? Os números forem maiores ou iguais a 50. Então, quantos são? Ele está perguntando quantos são os maiores ou iguais a 50. Eu vou falar para você que são o quê? Quantos eu encontrei que são maiores ou iguais a 50? 2. Tá ok? 2 são maiores ou iguais a 50. Clica no 2 de novo. Deixa eu ver aqui. Não, desculpa, não são maiores ou iguais, tá? Só maior.
Desculpa, só maior. Quantos são os maiores que 50? 51 e 52. Os maiores que 50. Agora, se eu apagar isso aí, não... Funcionou? Fui eu que fiz isso? Né? Então coloca aí, ó. Apaga tudo. Vamos apagar tudo. Eu vou usar uma outra função para você correlata. Agora eu vou colocar soma-se, sem ponto, soma-se, abre parênteses. Olha só que bacaninho, entre soma e si não tem ponto, tá? Soma-se, vamos colocar o intervalo de B1 até B6, B1, 2 pontos, B6, B1, 2 pontos, B6, ponto e vírgula, vou escrever ponto e vírgula, vou abrir aspas para falar o seguinte. Menor, coloca o sinal de menor, agora coloca o sinal de igual, 50, fecha aspas, fecha parênteses. O que está escrito aí? O que está escrito aí é para você somar, ó, soma-se, não é mais contar, tá? Agora a função é outra, é soma-se. No intervalo de B1 a B6, os números forem menores ou iguais a 50, tá? Menores ou iguais a 50. Então, quando eu der Enter, qual vai ser a soma dos valores menores ou iguais a 50? É 29, é 50, é 20 e é 10. Então, só aqui deu 30, mais aqui deu quase 60, mais 50, 110, vai dar 109. Tá ok? Clica aí. Enter. 109. Tá vendo? Então, nós temos alguma... Nós temos aí algumas funções. Olha cá, ó. E a simbologia empregada é essa mesmo. Daqui a pouco eu vou melhorar a complexidade com relação à função soma-se para você. Mas eu vou listar aqui agora algumas funções que você deve se interessar em estudar, tá? É claro que o que eu posso mostrar, eu estou mostrando para você, mas são muitas funções, tá? São muitas funções. Só aqui um exemplozinho, ó, para você. Quando eu quero escrever maior, é assim, maior, tá ok? Maior ou igual é assim, maior ou igual é assim. Menor é assim, menor ou igual desse jeito. Professor, eu posso trocar a ordem? Não, não pode, tá? E diferente é assim. Tá certo? Então nós temos aí maior, maior ou igual, menor, menor ou igual e diferente para você visualizar quando você quiser usar aí com relação a funções do Excel. Tá, isso aqui serve tanto para o Excel como para o Calc. Tá? Serve tanto para o Excel como para o Calc. Bom, quais outras funções você deve se preocupar? Professor, eu tenho que dar uma estudada, eu tenho que dar uma geral em quais outras funções? Vamos lá. De natureza matemática. De natureza matemática. Isso aqui é só um tópico para você dar uma olhada, dar uma estudada, dar uma averiguada aí depois, do jeitinho que eu te ensinei, tá? Abre o inserir função do Excel, só o Excel tem essa perfeição. Abre o inserir função do Excel e vai o quê? E vai pedindo ajuda sobre a função que ele mostra. Ó, vamos lá. Dentro de função matemática, além do soma-se que nós já falamos, né, o Excel, a EXAF também gosta de colocar a função arred, de arredondamento. Arred, a gente tem que ter um conhecimento matemático implícito aqui. Por isso que a EXAF gosta, porque é difícil. Tá? O arred, o truncar, que é arredondar sem... Desculpa, que não é arredondar, é simplesmente retirar casas. A função teto, que é o que? Arredondar para um múltiplo. O que mais? Bom, mais infinitas aí, mas a função raiz, calcula só a raiz quadrada. A função seno, a função trigonométrica, seno, cosseno, tangente. Lembrar que dentro da função seno, você precisa de colocar o quê? Né, o valor em radianos. Então você não pode colocar, quero calcular o seno de 30 graus. Olha só que complicado, por isso que pode cair na EXAF, né? Seno de 30 graus, tem que colocar seno de 30 vezes
vezes a função π. Você escreve assim, ó, escreve assim, pi, a parênteses, fecha parênteses, dividido por 180. Professor, isso aqui é sempre constante? É, sempre constante, você nunca muda. Então você só vai mudar o ângulo aqui, ó. Quero calcular o seno de 45, 45, o cosseno, você vai escrever COS de cosseno do 60 vezes π sobre 180, tá? Só para dizer que essa parte aqui é o quê? Aquilo que transforma isso em radianos. Tá? Ah, professor, complicado demais. Não, só lembrar e assistir a aulinha aí umas 3 vezes que você guarda. Vamos falar uma da função teto, mas antes é que eu quero colocar... Vou colocar teto então agora para você, ó. Olha lá, função teto. Teto é o seguinte, aproximar para o múltiplo. Então tem aqui, ó, teto de 15, pode ter 15,75, 15,7. A pergunta é, 15 está na tabuada do 7? É múltiplo de 7? Não. Então qual é acima de 15 o próximo múltiplo de 7? Qual é? Acima de 15 o próximo múltiplo de 7? 21. Tá ok? 21. O que mais? Vamos colocar aqui, ó. Teto de 2,5. Só se perguntar. Ponto e vírgula aqui, tá? 2 está na tabuada do 5? 2 é múltiplo de 5? Não. Então, qual é acima de 2 o próximo número que é múltiplo de 5? O 5. Acima de 2, o próximo que está na tabuada do 5 é o próprio 5. E aqui? Teto de 121,30. 121 está na tabuada do 30? Não, não está na tabuada do 30. Tá ok? Portanto, qual é o próximo acima de 120 que é múltiplo de 30? 150. Agora, se tivesse assim o último exemplo. 12,3. 12 é múltiplo de 3? É, então é o próprio 12, não precisa nem fazer conta. Está na tabuada do 3, é o próprio 12. Então está aí a função o quê? A função teto. Tá aí a função teto. Agora, se eu quiser complicar um pouquinho, ainda nós vamos dar uma analisada nas funções financeiras. Você vai procurar isso no catálogo, tá? Função financeira aí, ó. Função calcula a taxa de juros. Função calcula o número de parcelas ou o número de períodos. Função calcula o valor do pagamento, PGTO, valor do pagamento, tá ok? E a função calcula o valor presente ou valor à vista. Função calcula o valor futuro, tá? Tudo isso, função financeira. Aí a função lógica, que usa aí o se, tá ok? Se fulano de tal acontecer isso, ou aquela que usa o se e o se ou, tá? Se e se ou. Então você pode dar uma estudada nessas funções todas aí, que são as sugestões do professor Bruno para a prova. As funções estatísticas são aquelas que têm maior ocorrência, tá? Funções estatísticas são aquelas que têm maior ocorrência. Mas tendo dificuldade, vai no Excel, o cálculo não tem isso, mas tem as funções as mesmas, mas no Excel você vai ter aí um pouquinho mais avançado o nível de ajuda, tá ok? Então, eu fico por aqui e até a nossa próxima aula. Muito obrigado. Valeu, fica com Deus.